Nunca gostei do Natal no interior. Aqui ele não traz descanso. Traz lembranças. Eu morava numa chácara pequena com minha mãe. Fim de estrada. Sem vizinhos próximos. Só mato. Cerca velha. E uma capela abandonada a uns 300 metros da casa. Meu pai morreu no Natal. Infarto. Na mesa. Antes da ceia. Depois disso, a data ficou errada. Naquele ano, resolvemos passar o Natal sozinhos. Sem parentes. Sem visita. A noite caiu cedo. O céu limpo demais. Estrelas fortes. Às 10, desligamos as luzes da varanda. Ficou só a da sala. Foi quando ouvimos o sino. Um toque só. Vindo da capela. Minha mãe parou. Olhou para mim. A capela estava fechada há anos. Sem sino. Sem porta. Dissemos que era vento. À meia-noite, ouvimos de novo. Dessa vez, 3 toques. Lentos. Espaçados. Peguei a lanterna. Minha mãe pediu para não ir. Fui mesmo assim. No caminho, o cheiro veio antes. Velas acesas. Incenso velho. Iluminei a capela. A porta estava aberta. Por dentro, alguém tinha arrumado o altar. Velas novas. Flores frescas. E uma mesa simples. Com 2 pratos. Talheres. E um lugar vazio. O sino tocou atrás de mim. Virei rápido. Não vi ninguém. Mas ouvi a voz. Baixa. Calma. Chegou na hora. Reconheci na hora. Era a voz do meu pai. Saí correndo. Quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada na mesa. Mesa posta. Pratos servidos. Ela sorria. Mas o sorriso não era dela. Ela disse: "Ele voltou." As luzes piscaram. O relógio marcou meia-noite em ponto. Então a campainha tocou. Uma vez. Minha mãe se levantou. Eu segurei o braço dela. Ela não reagiu. Estava rígida. A campainha tocou de novo. 3 vezes seguidas. A voz veio do lado de fora. Família se reúne no Natal. A porta começou a se abrir sozinha. Fechei os olhos. Rezei. Do jeito que lembrava. Quando tudo ficou em silêncio, a casa estava escura. Minha mãe no chão. Desmaiada. A mesa vazia. Sem comida. No dia seguinte, encontramos pegadas no quintal. 2. Uma indo. Outra voltando. Nunca mais passamos o Natal ali. A capela continua fechada. Mas todo ano, à meia-noite do dia 24. Quem mora perto diz ouvir sino. E uma mesa sendo arrumada. Nunca fui religioso. Mas depois daquele Natal, eu passei a respeitar a data. Moro no interior desde criança. Casa antiga. De madeira. Daquelas que rangem mesmo sem vento. Minha avó sempre dizia que Natal não é noite comum. Que portas ficam abertas demais. Eu ria. Naquele ano, ficamos só nós 2. Sem parentes. Sem visita. Chovia fraco. A estrada de terra virou lama. Impossível alguém aparecer. Às 11h40, faltou luz. Normal ali. Acendemos velas. Sentamos à mesa. Foi quando ouvimos alguém cantar. Lá fora. Não era rádio. Não era gravação. Era uma voz só. Afinada. Cantava uma música antiga de Natal. A mesma que minha avó cantava quando eu era pequeno. Ela ficou pálida. Disse baixo. Não responde. O canto se aproximou. Parou na porta. 3 batidas. Leves.
educadas. Boa noite. A voz era feminina, doce demais. Minha avó começou a rezar. A maçaneta girou. Não forçaram. Só testaram. A voz falou de novo. Só queremos celebrar. As velas tremularam. A sombra projetada na parede era errada. Comprida demais. Tinha mais de uma cabeça. Minha avó gritou para eu não olhar. Eu olhei. Pela fresta da janela, vi pessoas no quintal. Muitas. Todas paradas. Roupas antigas. Olhos claros demais. O canto voltou. Agora mais rápido. Mais alto. A porta começou a bater sozinha. Uma vez. Outra. Até parar. Silêncio total. As velas apagaram ao mesmo tempo. Ficamos no escuro. Quando a luz voltou, já era manhã. A mesa estava posta, com comida que não era nossa. E um prato a mais. Minha avó chorava. Disse que aquela visita sempre volta. Todo Natal. Quando alguém responde. Nós nos mudamos no mês seguinte. A casa ficou vazia. Mas dizem que, toda véspera de Natal, luz de vela aparece nas janelas. E alguém canta. Nunca trabalhei tanto quanto naquele Natal. Não era vigia. Era funcionário da prefeitura. Minha função era simples: cuidar da iluminação da praça central, montar o presépio, trocar lâmpadas queimadas. Cidade pequena, interior, todo mundo se conhece. Na véspera, fiquei sozinho na praça depois das 10. O pessoal foi embora cedo por causa da chuva fina. O presépio ficou montado. Madeira velha, palha seca, bonecos em tamanho quase real. Eu desligava as últimas luzes quando ouvi passos. Lentos. Arrastados. Pensei que fosse alguém bêbado. Iluminei com a lanterna. Nada. Continuei guardando as ferramentas. Foi quando ouvi a voz. Baixa. Tranquila. Tá bonito esse ano. Virei rápido. Um homem estava perto do presépio. Chapéu antigo. Casaco escuro. Perguntei se precisava de ajuda. Ele sorriu. Disse que só queria ver onde tudo começou. Achei que fosse algum turista estranho. Voltei ao serviço. Quando terminei, olhei de novo. O homem estava ajoelhado, bem em frente ao presépio. Mas algo estava errado. Havia 3 figuras a mais ali. Não eram bonecos. Respiravam. Uma mulher, um homem e um bebê enrolado em pano. Meu coração disparou. A lanterna tremia na minha mão. O homem do chapéu se levantou. Disse: todo ano esquecem. Perguntei do quê? Ele respondeu: que isso não é só lembrança. As luzes da praça apagaram. Tudo. No escuro, ouvi um choro de bebê. Não alto. Recém-nascido. Rezei. Sem pensar. Quando a luz voltou, eu estava sozinho. O presépio normal. Bonecos imóveis. Fui embora sem terminar o serviço. No dia seguinte, a cidade acordou comentando algo. Uma mulher tinha dado à luz na praça durante a madrugada. Sozinha. Sem ajuda. Disseram que o bebê nasceu saudável. Perguntaram se eu tinha visto alguém à noite. Disse que não. Mas todo Natal, quando passo pela praça, sempre conto os bonecos do presépio. E nunca consigo lembrar se eram 3 ou 6. Nunca comemorei Natal por escolha. Sempre trabalhei nessa data. Naquele ano,
Eu era o único plantonista da rodoviária da cidade. Interior. Pequena. 3 plataformas. Quase nenhum ônibus depois das 10. Chovia fino. Daquela chuva que não faz barulho, só cansa. O rádio de emergência ligado. Volume baixo. Às 23h50, o último ônibus saiu. Destino capital. Fiquei sozinho. As luzes da rodoviária piscavam às vezes. Instalação antiga. À meia-noite em ponto, ouvi o apito. Não de ônibus. De trem. Não existe trem naquela região. Nunca existiu. O som veio distante. Depois mais perto. Peguei a lanterna. As portas da rodoviária estavam trancadas. Conferi. Mesmo assim, ouvi passos no saguão. Lentos. Cadenciados. Apareceu um homem. Roupa social antiga. Gravata frouxa. Chapéu na mão. Ele parecia molhado, mas não pingava. Perguntei como ele entrou. Ele sorriu de leve. Disse: cheguei atrasado. Perguntei para onde ele ia. Ele respondeu: para casa. Consultei o painel. Nenhuma linha naquele horário. Disse que não tinha mais ônibus. Ele assentiu. Falou algo que me gelou. Eu sei. Nunca tem. O rádio chiou sozinho. Interferência curta. Ouvi alguém cantar ao fundo. Coro. Vozes baixas. Perguntei se ele estava acompanhado. Ele olhou para trás. Atrás dele, o saguão estava cheio. Famílias inteiras. Crianças. Idosos. Todos em silêncio. Todos olhando para mim. Nenhum fazia sombra. As luzes piscaram forte. O homem disse: é Natal. Sempre tentamos. Perguntei tentar o quê? Ele respondeu: voltar. O apito soou de novo. Mais alto. As pessoas começaram a andar. Não em direção às plataformas, mas à porta principal, que se abriu sozinha. Um vento frio entrou. Quando tudo passou, a rodoviária estava vazia. Relógio marcava 0h01. No chão, encontrei algo esquecido. Um bilhete de passagem. Data: 25 de dezembro. Ano: 1968. No verso, escrito à mão: se não der hoje, tentamos no próximo Natal. Desde então, evito plantão nessa data. Mas dizem que, toda véspera de Natal, o apito do trem ainda pode ser ouvido, mesmo onde nunca houve trilhos. O cheiro de comida queimada me acordou. Não era fumaça pesada. Era aquele cheiro doce de açúcar queimando. Natal. Eu tinha dormido no sofá da sala. Casa cheia no dia anterior. Agora, silêncio total. Levantei achando que alguém tinha esquecido panela no fogo. A cozinha estava limpa. Fogão desligado. Mesmo assim, o cheiro continuava. Olhei o relógio. 3h12 da manhã. Natal no interior costuma ser morto esse horário. Nem cachorro late. Foi quando ouvi a cadeira arrastar. Lento. Pesado. Vinha da sala de jantar. Peguei a lanterna do celular. Iluminei devagar. A mesa estava posta. Mas não como deixamos. Pratos diferentes. Talheres antigos. Copos de vidro grosso. Havia comida nos pratos. Ainda quente. E marcas de dedos no açúcar da rabanada. Meu estômago gelou. Chamei pelo nome da minha mãe. Nada. Chamei meu irmão. Nada. Ouvi então o barulho mais estranho da noite. Gente conversando. Baixo.
como se não quisessem ser ouvidos. As vozes vinham do quintal. Abri a porta devagar. A luz da lua iluminava o terreiro. Tinha gente sentada nos tocos de madeira, em pé perto da cerca, encostada no pé de manga. Eram muitos, todos olhando para casa. Nenhum falava alto. Reconheci alguns rostos. Meu avô, um tio que morreu antes de eu nascer, uma vizinha enterrada há anos. Eles não pareciam doentes, nem machucados. Pareciam esperando. Meu avô levantou. Disse com calma: a comida vai esfriar. Meu corpo não respondia. Perguntei o que eles queriam. Ele respondeu: só o que sempre tivemos. As vozes aumentaram um pouco. Risos baixos. Talheres batendo em prato. Senti algo puxar meu braço. Era minha mãe. Acordada, pálida, ela sussurrou: fecha a porta. Agora. Fechei. Tranquei. Do lado de fora, ninguém bateu. Ninguém gritou. Só ouvimos as cadeiras sendo arrastadas de volta. Talheres parando. Passos se afastando pelo mato. Quando o sol nasceu, a mesa estava vazia. Nenhum prato. Nenhuma comida. Só uma coisa ficou. Uma cadeira a mais. Puxada. Como se alguém tivesse acabado de se levantar. Minha mãe nunca explicou. Só disse que, no Natal, quem já foi família, às vezes volta para conferir se ainda lembra do caminho. A fita não era minha. Eu encontrei dentro do toca-fitas do carro do meu pai. Velha, sem rótulo. Era véspera de Natal. Voltávamos do cemitério. Meu pai morreu naquele mesmo dia, 2 anos antes. A estrada estava vazia. Interior. Neblina baixa. Liguei o carro. O toca-fitas puxou a fita sozinho. Clique. Começou a tocar uma gravação. Não era música. Era barulho de gente. Talheres. Risos abafados. Reconheci a voz da minha mãe. Ela morreu quando eu era criança. Meu coração acelerou. Na gravação, alguém dizia: espera ele chegar. Meu nome. A fita continuou. Ouvi meu pai rindo. Vivo. Forte. Alguém bateu palmas ao fundo. Som de interior. Chamado de casa. Olhei o retrovisor. No banco de trás, vi movimento. Sombras sentadas. Não olhei de novo. A gravação mudou de tom. As vozes ficaram mais lentas. Arrastadas. Uma delas falou direto: Clara, você demorou. O carro desligou sozinho. No painel, o relógio marcou 0 hora. Natal. A fita parou. Silêncio absoluto. Quando o motor voltou, eu estava sozinho. Nenhuma sombra. Nenhuma fita no aparelho. Só o cheiro. Comida quente. Cera de vela. Cheguei em casa tremendo. No dia seguinte, procurei a fita no carro. Nada. Perguntei a um tio sobre aquilo. Ele ficou pálido. Disse que, anos atrás, meu pai gravava fitas no Natal, para ouvir quando estivesse sozinho na estrada. Disse também que aquela fita tinha sido enterrada com ele. Desde então, nunca mais ligo rádio nem toca fitas. À meia-noite do dia 24. Porque família chama, mesmo quando não devia mais chamar. O pacote chegou sem remetente. Era véspera de Natal. Interior. Correio só passava de manhã. A caixa estava na varanda quando acordei.
Papel pardo. Barbante simples. Meu nome escrito à mão. Reconheci a letra na hora. Era da minha irmã. Ela morreu há 5 anos. Acidente na estrada, voltando da ceia. Abri o pacote com cuidado. Dentro, só um objeto. Um enfeite de árvore. Uma estrela de metal, antiga, amassada em uma ponta. A mesma estrela que ela brigava comigo todo Natal. Dizia que tinha que ficar no topo. Eu sempre colocava a torta. Junto, um bilhete curto. Esse ano, deixa eu arrumar. Minha garganta secou. Guardei tudo numa gaveta. Disse para mim mesmo que era brincadeira de mau gosto. À noite, montei a árvore. Sozinho. Sem música. Quando cheguei ao topo, a luz da casa piscou. A estrela da gaveta caiu no chão. Sozinha. Peguei. Coloquei no topo. Ela ficou reta. Perfeita. À meia-noite, ouvi passos na sala. Não pesados. Conhecidos. A árvore balançou de leve. Uma das bolinhas girou devagar, como se alguém tivesse tocado. Falei em voz alta. Tá bom assim? Demorei a perceber o erro. A resposta veio atrás de mim. Agora sim. Não virei. O cheiro de perfume antigo preencheu a sala. Quando acordei no sofá, já era manhã. A casa estava normal. Mas a árvore nunca mais ficou torta. Todo Natal, quando monto, a estrela se ajeita sozinha. E eu deixo. O relógio da cozinha parou às 23h59. Não atrasou. Não adiantou. Parou. Achei que fosse pilha. Mas o resto da casa continuou normal. TV ligada. Geladeira funcionando. Era véspera de Natal. Eu estava sozinho pela primeira vez. Minha esposa tinha morrido em março. A casa ainda parecia ocupada demais para alguém só. Levantei para trocar a pilha do relógio. Quando cheguei perto, ouvi a respiração. Vinha da mesa. Lenta. Cansada. A cadeira em frente a mim estava puxada. Não lembro de ter puxado. Falei em voz baixa. Desculpa o atraso. Não sei por que disse isso. A respiração parou. O relógio voltou a andar. Clique. 0 hora. As luzes da casa diminuíram um pouco. Senti o cheiro do perfume dela. O que ela só usava em datas especiais. Um prato apareceu na mesa. Não o vi surgir. Só estava lá. Comida quente. Talher apoiado como ela fazia. Sentei devagar. Não olhei para a cadeira da frente. O silêncio era pesado. Depois ouvi o barulho do garfo encostando no prato. Uma vez, alguém começou a comer comigo. Não falei nada. Ficamos assim alguns minutos. Quando levantei os olhos, a cadeira estava vazia. O prato, limpo. Só uma coisa ficou. O guardanapo dobrado. Do jeito que ela sempre dobrava quando queria dizer que estava tudo bem. Desde então, não conserto mais aquele relógio. Todo Natal, ele para às 23h59. E só volta a andar quando eu sento à mesa. A neve nunca cai onde eu moro. Interior quente. Terra seca. Natal costuma ser só barulho de grilo e fogos distantes. Mas naquele ano, algo mudou antes mesmo da noite chegar. Na manhã do dia 24, acordei com o gado inquieto, berrando sem parar, quebrando o silêncio cedo demais. Saí para ver. Nada fora do normal. Céu limpo. Calor comum. Mesmo assim, senti aquela sensação ruim.
Como se a casa estivesse ocupada além de mim. Eu morava sozinho desde que minha mãe morreu. Natal era só uma data no calendário. Eu comia qualquer coisa e dormia cedo. À tarde, enquanto arrumava o galpão, encontrei algo estranho. Uma guirlanda. Velha. Feita de galhos secos. Com um laço vermelho desbotado. Estava pendurada na porta do galpão. Eu nunca tive guirlanda. Nunca coloquei enfeite nenhum naquela casa. Arranquei e joguei no chão. Disse para mim mesmo que algum vizinho podia ter pregado de brincadeira. À noite, o vento começou. Não forte. Constante. Às 10, ouvi algo bater na janela da sala. Toque leve. Ritmo certo. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. No interior, isso não é vento. Peguei a lanterna. Iluminei o quintal. Nada. Quando virei para voltar, vi a guirlanda de novo. Agora pendurada na porta da casa. Meu estômago afundou. Arranquei outra vez. Quebrei com o pé. Joguei longe, no mato. Às 11h40, comecei a ouvir vozes. Não vinham de fora. Vinham de dentro da casa. Como conversa distante. Gente reunida. Reconheci risadas. Reconheci a voz da minha mãe. Ela morreu havia 6 anos. Fiquei parado no corredor, suando frio. A sala estava iluminada. Luz amarela. Eu não tinha ligado nada. A mesa estava posta. Mesa grande. Cheia. Com pratos, copos, comida quente. E cadeiras ocupadas. Não via rostos direito. Só silhuetas. Sombras sentadas. Alguém puxou uma cadeira vazia. A que ficava na cabeceira. A minha. Uma voz falou, firme. Senta. É Natal. Não parecia convite. Parecia ordem. O relógio da parede começou a bater. 12 vezes. Cada batida fazia as luzes piscarem. As vozes pararam de conversar e começaram a cantar. Uma música antiga. Que minha mãe cantava quando eu era criança. Senti uma mão tocar minhas costas. Fria. Pesada. Empurrando devagar para a cadeira. Rezei alto. Gritei. Chorei. Tudo apagou. Acordei no chão da cozinha. Sozinho. A casa vazia. Mesa limpa. Mas o cheiro ainda estava lá. Comida. Perfume antigo. Na porta da frente, a guirlanda. Inteira. Perfeita. Pendura até hoje. Eu não tiro mais. Porque aprendi tarde demais uma coisa. No interior, Natal não é só pros vivos. É o dia em que a família inteira cobra presença. O pedido foi simples demais para ser estranho. O padre da cidade me chamou 2 dias antes do Natal. Disse que precisava de alguém para dormir na igreja na noite do dia 24. Só isso. Interior pequeno. Igreja antiga. Porta de madeira grossa. Sinos manuais. Ele explicou que, todo ano, aconteciam coisas. Nada grave. Barulhos. Velas apagadas. Objetos fora do lugar. Disse que era melhor ter alguém lá dentro. Aceitei pelo dinheiro. Cheguei às 9 da noite. Levei colchão fino. Lanterna. Rádio simples. A igreja estava vazia. Cheiro de cera. Pedra fria. Às 10, tudo normal. Sentei no primeiro banco. Mexi no celular. Às 11, ouvi o primeiro som. Passos no coro alto. Lentos. Arrastados. Iluminei com a lanterna. Nada. Me convenci de que era dilatação da madeira. Às 11h30,
Ouvi o sino. Um toque só. Não havia corda puxada. O sino ficava alto demais para alguém alcançar sem escada. O rádio chiou. Sem ninguém falando. À meia-noite em ponto, as velas do altar acenderam sozinhas. Uma por uma. Devagar. O ar ficou pesado. Ouvi bancos rangendo atrás de mim. Quando virei, a igreja estava cheia. Não de pessoas vivas. Roupas antigas. Rostos pálidos. Olhos atentos. Todos sentados em silêncio. Reconheci alguns. Gente enterrada ali mesmo. Um homem se levantou. Era o antigo padre. Morto havia décadas. Ele caminhou até o altar. Disse com voz calma: "A missa vai começar." Eu tentei falar. Não consegui. Eles começaram a cantar. Sem música. Sem órgão. Só vozes. O som atravessava o corpo. O padre virou na minha direção. Disse: "Você não pertence." As velas apagaram ao mesmo tempo. Escuridão total. Senti mãos me puxando. Não com força. Com pressa. Quando a luz voltou, eu estava do lado de fora da igreja. Porta fechada. Trancada. O sino tocou de novo. Desta vez, 12 vezes. Fui embora correndo. No dia seguinte, o padre me perguntou se eu tinha ficado até o fim. Disse que sim. Ele assentiu. Falou apenas. Então correu bem. Nunca mais entrei naquela igreja. Mas todo Natal, à meia-noite. Quem mora perto jura ouvir canto. E banco rangendo. O elevador não deveria funcionar naquela noite. O prédio estava em manutenção desde a tarde do dia 24. Aviso colado em todos os andares. Uso proibido após as 22 horas. Eu moro no 8º. Subi de escada. Cansado. Com sacolas de supermercado na mão. Natal sozinho outra vez. Quando cheguei ao meu andar, ouvi o din. O som do elevador chegando. Fiquei parado. O painel ainda mostrava tudo desligado. Sem luz. Sem número aceso. As portas se abriram mesmo assim. Lá dentro, estava tudo escuro. Nenhuma música. Nenhum reflexo. Só uma coisa visível. Um embrulho no chão. Papel vermelho. Laço torto. Meu nome escrito com caneta preta. Eu não entrei. As portas começaram a se fechar. No último segundo, uma mão apareceu entre elas. Não empurrou. Só segurou. Uma voz veio de dentro. Calma demais. Você sempre esquece o presente. Reconheci a voz. Era minha filha. Ela morreu 3 natais atrás. Doença rápida. Hospital. Meu corpo gelou. Disse que não era engraçado. Que alguém estava passando dos limites. A voz respondeu. Eu fiquei esperando. As luzes do corredor piscaram. Por um instante, vi o interior do elevador. Não era mais um elevador. Parecia uma sala pequena. Com papel de parede antigo. Cheia de brinquedos no chão. Vi uma árvore de Natal. Mal decorada. E uma criança sentada no canto. De costas. A mão soltou a porta. O elevador desceu. O painel continuou apagado. Fiquei ali vários minutos, sem me mexer. Subi para o apartamento. Tranquei tudo. À meia-noite, alguém bateu na porta. 3 batidas leves. Não abri. Do outro lado, ouvi o som inconfundível de papel sendo rasgado. Depois, passos se afastando. Quando criei coragem e abri, não havia ninguém. Só um presente no chão. O mesmo papel vermelho. Dentro, um desenho. Eu e ela. De mãos dadas. Na frente de um prédio alto.
No canto do papel, escrito: agora eu sei onde você mora. Desde então, todo Natal eu deixo um presente vazio, na frente do elevador. As portas não abrem mais. Mas, às vezes, o Jim ainda toca. Recibo número 0412, loja de conveniência 24 horas. Data: 24/12, 23 horas e 58. Total: R$ 17,40. Pagamento: dinheiro. Observação manuscrita no verso: se eu não voltar, foi depois da meia-noite. Eu escrevi isso sem saber porquê. Talvez para me acalmar. Trabalho como repositor noturno numa loja de estrada. Natal é dia comum ali. Caminhoneiro atrasado, café requentado, silêncio longo. Às 23h50, o movimento morreu. Apaguei metade das luzes. Fiquei no caixa, ouvindo o zumbido da geladeira. Foi quando o freezer abriu sozinho. Não com tranco. Com cuidado. Peguei o recibo e anotei a frase. Algo em mim pediu prova. À meia-noite em ponto, a porta automática abriu. Entrou um homem. Não olhou para mim. Foi direto ao corredor de bebidas. Roupas comuns. Sem casaco. Sem pressa. Perguntei se precisava de ajuda. Ele respondeu sem virar o rosto. Só tô completando a ceia. Estranhei. Ninguém fala assim ali. Ele voltou com 2 latas de refrigerante antigo. Marca fora de linha há anos. Passei no caixa. O sistema não reconheceu o código. Ele colocou o dinheiro exato no balcão. Quando toquei nas notas, estavam frias demais. Perguntei se queria sacola. Ele disse: já tenho. Olhei para o chão. Havia uma sacola aos pés dele. Papel de presente. Com o nome escrito à caneta. Era o meu. Levantei o olhar. O homem sorriu. O sorriso de alguém que sabe a hora. Disse: ela pediu para te entregar. Perguntei quem. Ele apontou para a porta. Do lado de fora, vi reflexo no vidro. Uma mulher parada. Cabelo preso como minha mãe usava. Vestido simples. Ela morreu em dezembro. Outro ano. A porta abriu de novo. O vento trouxe cheiro de comida quente. A mulher não entrou. Só disse: não atrasa. O homem saiu. Ela saiu atrás. A porta fechou. Silêncio. Abri a sacola. Dentro, um prato. Comida ainda quente. Talher enrolado em guardanapo. E um bilhete curto. Ceia é com quem sobra. O freezer fechou sozinho. Às 00h07, a loja voltou ao normal. No relatório da manhã, constava uma venda às 23h58. Dinheiro exato. Anexei o recibo. Até hoje trabalho ali. Todo Natal, às 23h50. Deixo uma sacola vazia no balcão. Às vezes ela volta cheia. Às vezes, só com o cheiro.